Melhor oração é amar. A melhor oração é amar. Se não sabe. Dália, tá nós aqui de novo. Começando mais um domingo alegre aí, abençoado pelo nosso Deus. Isso. Porque é motivo de toda a honra e toda a glória a Deus por Ele permitir chegarmos até aqui. E nós uma semana, nós já passamos, estamos aqui novamente encontrando com os nossos irmãos, aqueles que também estão visitando esse link aí para aprender um pouquinho da palavra de Deus. E assistam conosco esses momentos, eu creio que Deus tem uma palavra de bênção para a sua vida. Amém. Você é importante pra gente, como filho, filha de Deus. É importante que você interaja com a gente. Essa interação, ela vai acontecer, a gente tem falado isso nas últimas aulas que nós ministramos aqui para você, ela vai acontecer quando a gente voltar. Gente, não sabe quando, mas não importa. A gente vai interagir. Então é isso que você tem. Sinta-se abençoado, sinta-se abençoado nesta manhã de domingo. Aproveite. Isso. E obviamente nós falamos em manhã de domingo, porque é o espaço que nós temos para a nossa escola dominical, para a convivência em escola dominical. E eu não sei se você está vendo esse vídeo de manhã, à tarde, à noite, mas a gente quer dizer para você graça e paz, bom dia, que você tenha um domingo abençoado. E se é a primeira vez, tem mais 2 para trás que você já perdeu. Volta lá no link que está gravadinho, esperando você assistir. Isso. E hoje, segundo domingo do mês de maio, dia 10 de maio, tinha alguma coisa? Dia 10 de maio, segundo domingo de maio, importante? É Dia das Mães. Dia das Mães. Isso mesmo. E falando em família, né? Falamos bastante na aula passada sobre família, sobre relacionamento, sobre intimidade com Deus. Isso mesmo. Família, Dia das Mães. Deus abençoe as mamães. Lá no final nós vamos orar por elas, vamos colocá-las diante do Senhor em oração, tá? Semana passada, Dirceu, você falou, e a gente achou muito interessante, sobre o fio. Isso. Fio. Fé, intimidade e oração. Aquilo que nos conecta com Deus. Um elemento de ligação fundamental entre o homem e Deus, estreitando esse relacionamento. Isso. Semana passada, se você viu, você deve ter visto. Se você não viu, vai lá e veja o testemunho de Tia Yolanda. Eu falei Dona Yolanda na gravação, mas é minha mãe, tá? Pra quem não sabe, a Dona Yolanda é minha mãe. Todo formal, Dona Yolanda. Tia Yolanda pra nós, tá? O testemunho que você viu. O texto base da nossa lição, ele tem sido, que nós temos usado, e hoje é o fechamento, né? Vamos fechar, Dirceu? Vamos, se Deus quiser. Fechar. Com a graça de Deus, hoje a gente encerra esse tema da fé, intimidade e oração. Encerra aqui, no vídeo, mas na vida de vocês, eu espero que continue e cause uma sensação de interesse em aproximar-se cada vez mais de Deus. E assim, o texto que nós temos usado é o texto de Mateus, capítulo 6, versos 5 a 8. Até o 8, né? E ali você vê Jesus ensinando as pessoas, os religiosos, a como orar corretamente. E a gente sabe, né, Dirceu, que e isso até os dias de hoje, a comunidade judaica, dos judeus, a prática da oração por parte deles faz parte dos usos, das leis, dos usos e costumes, para eles até o dia de hoje, e é levado muito a sério. Muro das Lamentações lá em Jerusalém. Muro das Lamentações, a questão de se orar e se colocar diante do Senhor, do Deus, 3 vezes ao dia. Isso é muito importante para eles, eles levam muito a sério. E a gente sabe também, e o nosso texto básico fala isso, de oração. Hoje nós vamos falar mais de oração do que intimidade, porque uma coisa leva a outra, mas semana passada nós falamos de intimidade de família, e hoje a gente quer falar um pouco mais sobre oração. E a gente sabe também que o templo, para o judeu, era preeminentemente, ou seja, era a primeira coisa, era a coisa mais importante, era aquilo que eles tinham como tudo para a vida deles. Maior, às vezes, até do que a própria vida deles. Olha o dedinho, olha o dedinho. Esse dedinho significa... Interrupção. Quero uma parte. Lembrando de que a importância, você falou da importância do templo, eu me recordei aqui, quando foi então instituído a questão da construção do templo, Deus saiu da arca, então até então era a arca guiada pelo povo,
até que e ficava em tabernáculos no deserto. E quando eles estabeleceram o seu local de morada fixa, chegaram na, entre aspas, terra prometida, ali foi construído fisicamente o templo. E aí então foi consagrado esse templo e Deus passou a sair então da arca e estar habitando naquele templo. E por isso que o judeu fica muito assim, fixo, que Deus está ali no templo físico. Hoje a gente, pela graça, entende de uma forma diferente. Que o templo hoje, cada um de nós, vocês que estão nos vendo aí, ouvindo, pode ou deveria ser esse templo também de Deus, através da promessa da morada do Espírito Santo no seu coração. Hoje nós vemos pela palavra de Deus que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Exatamente. E Mateus, quando escreve... para os judeus, né? Escreve para os judeus. Isso, exato. Ele tinha que relacionar algo que eles entendessem. E aí ele acaba falando isso. E a gente sabe então que para o judeu o templo era uma coisa muito importante. Era a chamada casa de oração. Casa de oração, lugar de encontro com Deus. Era ali, o lugar de encontro com Deus. Né? Tão importante que todos aqueles que não poderiam ou não tinham condição de estar presentes junto com seus irmãos no templo no momento de oração, eles, onde estivessem, eles paravam, se voltavam para o lugar do templo, né, lugar físico, geográfico do templo, da localização do templo, e ali fazia sua oração. Sua oração. Em silêncio, no meio da rua, onde quer que eles estivessem. Tá? E a gente pode então, lembrou de 2 textos aqui, e anota aí os textos aí, lá em Daniel 6,10, Daniel orando ao Senhor, mesmo com o edito do rei de que não poderia fazer isso, e também em 2 Crônicas 6,34. Esse texto a gente não vai ler, só vai citar para que você busque na Bíblia mais informações, mais referências. Lembra do clássico? Isso que nós estamos falando. Qual é o clássico? Nesse texto a gente pode considerar que é um clássico, a gente falou muito nas outras lições. Isso, qual é o clássico, Dirceu? O clássico é aquele que você sempre está lembrando dele, sempre está citando como exemplo. Nesse caso, o de Crônicas é aquele que fala, se o meu povo... Não é esse. Esse não é. Ah, não é esse? Não é esse. Esse daqui não. 6,34. Vamos ler, para a gente saber qual que é então. Tá vendo? Como é a Bíblia na mão? Esse daí é o 7,14, Dirceu. Esse daí é o 7,14. Mas é Crônicas também. Crônicas, 2 Crônicas 7,14. Ah, ok. Vamos lá. O texto que a gente está citando aqui, 2 Crônicas 6,34, Dirceu, é assim, 6,34. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo pelo caminho, porque os enviares e orarem a ti, voltados para esta cidade, ele estava em Jerusalém. Cidade que escolheste. Isso, que tu escolheste, ou seja, onde foi construído o templo. A casa que construí para o teu nome. Isso. A Deus, nome de Deus. Você acabou de falar da construção que foi feita para Deus. Exato. Então é isso. Exato. Então, vai para a guerra, vai fazer uma coisa importante, vai orar ao Senhor, vai pedir para o Senhor orar, interceder por eles na guerra. Sim, ore ao Senhor, mas volte para casa que o Senhor criou. Tá? Não era nenhuma, nada que o judeu fazia por bitolação, não. Era um mandamento, uma ordenança do Senhor. Voltar-se para o templo. Dirceu, quantas vezes ao dia a gente tem buscado ao Senhor? Se não temos buscado 3 vezes ao dia, por que a gente não está mais buscando ao Senhor 3 vezes ao dia? Será que houve uma perda de identidade do homem com Deus? Será que o homem tem algum motivo para não ter vontade, desejo de buscar o Senhor mais? Será que aconteceu isso? Para aqueles que conseguiram assistir um pedacinho da nossa lição anterior, eu teci um comentário assim, meio rápido sobre o assunto, a questão da criação, do momento da criação do homem no paraíso. Que Deus então instituiu a natureza toda e no 6º dia ele vai criar o homem, a sua imagem e sua semelhança. Perfeito. E nesta criação, Dário, o que aconteceu? Deus colocou dentro daquele ser que estava sendo criado uma porção sua. Por isso que fala a sua imagem e semelhança. Então, o homem tinha dentro de si algo que o ligava intimamente com Deus. Sim. É mais ou menos assim quando você doa, por exemplo, o teu sangue num hospital, você não sabe para quem vai, mas esse sangue vai promover vida para aquela pessoa que recebeu. Perfeito. Da mesma forma, Deus, colocando esta vida, soprando o fôlego de vida no homem, ele deixou algo que conectasse ele ao homem diretamente. E nessa intimidade, o homem passou a ser um objeto agradável a Deus. Até o momento em que
nós comentamos no vídeo passado, e vamos falar novamente para quem não assistiu, que o homem tinha umas ordenanças de Deus lá no Jardim do Éden, que estava sobre a sua responsabilidade, e num certo momento ele deixou-se levar pela palavra da serpente que falou: não, mas Deus não quer que você faça isso, porque você vai se tornar igual a ele. E essas palavras se tornaram um comichão no ouvido do homem. Quando eu digo homem aqui, eu já estou falando do homem de genérico, que começou pela mulher. Perfeito. Eva foi a objeto da provocação da serpente, e não Adão. Perfeito. Mas quando eu falo homem, estou falando os dois seres criados que na época ainda não tinham nomes. A criação. Deus tratava como homem. Isso. Eu criei o homem. A criação. Então, essa criação perfeita perdeu parte dessa perfeição quando desobedeceu essa ordenança de Deus. E aí a questão de vestir-se, esconder-se porque não estava vestido, era o quê? Aí o que aconteceu? O pecado entrou no coração do homem. Exatamente. E esse pecado, a gente pode tratar aqui como um orgulho ferido, fez com que o homem se escondesse de Deus. E na virada do dia, a gente comentou no vídeo passado, Deus vinha no jardim e estava ali procurando o seu ser criado, a sua imagem e semelhança, e falou: onde estás, ó homem? E aí o homem fala assim: eu percebi que eu estava nu e me escondi. Mas quem falou para você que você estava nu? Deus, como nós comentamos também no vídeo passado, ele é onisciente, ele é onipresente, é onipotente. Ele sabia o que o homem tinha feito, mas ele queria que o homem falasse. Exato. Ele falou: eu errei, eu fiz aquilo que não deveria ter feito. Eu fui lá e tomei da fruto proibido e comi. Exato. E Deus falou: quando você fizer isso, certamente morrerás. A morte não estava predeterminada para o homem na criação. Mas a partir daquele momento que o pecado entrou, Deus falou para ele: se você fizer isso, certamente morrerás. Ele começou então a ter todo esse peso no seu coração, uma coisa que não estava preparada. E aí então, através desse orgulho ferido, ele fica com receio de aproximar-se da luz que é Deus, porque os seus pecados vão ser iluminados e vão ser confrontados. E se não houver um espírito de arrependimento e pedir perdão, a pessoa não se aproxima. Porque todo aquele que aproxima de Deus tem que saber que ele vai ter que ter essa intimidade com Deus. Deus vai querer saber a fundo o que está na sua vida. Então isso aí provocou no homem um certo medo. E Deus fala: mas por que você se escondeu? Porque eu fiz isso, eu fiquei com medo. O medo, Dário falou um pouquinho sobre isso no vídeo passado, né? Sobre o medo pode até acontecer, mas você não pode se retrair diante desse medo, porque o próprio Jesus falou assim, no mundo vocês vão ter aflição, mas tende ânimo, porque eu venci o mundo. Exato. Então ele de certa forma abranda esse medo de enfrentar desafios na sua vida. Exato. E medo é assim, todos temos medos, eu citei isso semana passada. Sim. Mas a gente tem que ter armas para vencer o medo. Armas para vencer o medo. A coragem é uma arma para vencer o medo. Tá, um exemplo, você tem medo de escuro. Você tem que ter alguma coisa para vencer esse medo, para superar esse medo escuro. E o que você vai fazer se você tem medo escuro? Você vai usar uma lanterna, vai usar uma lâmpada, vai clarear teu caminho. É assim que nós vencemos o medo. Exatamente. Certo, Dirceu? Vamos lá. E sabia você, então, que como os judeus oravam 3 vezes ao dia, nós, Igreja Metodista aqui em São Roque, estamos debaixo desse propósito também? Sim. Oração 3 vezes ao dia? 3 vezes ao dia. 10 da manhã, 15 horas e 20 horas. 20 horas. Esses são os dias marcados. Se você não faz parte desse propósito, ou ainda não aderiu a esse propósito, por favor, bota lá no teu celular, bota lá no teu smartphone o sininho para tocar nesse horário, para te lembrar que você tem que orar. Essa oração, pessoal, de novo, voltar para o judeu. Onde ele estava, ele fazia essa oração silenciosa, ele voltava para o templo, para o local do templo. Onde você estiver, fazendo o que você estiver, quando tocar o sininho, 15 horas, a menos que você esteja com uma visita muito importante ali na sua frente, fazendo uma coisa muito importante, mas passou aquele tempinho, ora ao Senhor, fala com o Senhor ouve teu coração, ouve tua memória. Necessidade. Tá, você tratou esse tema como oração? Falamos. É uma necessidade. Isso. Assim como a gente tem fome, de manhã você acorda, você sabe que vai fazer um café da manhã gostoso. A oração também, você pode ter um café da manhã, uma conversa com Deus ao acordar. Na hora do almoço, você vai lá, sabe que vai ter aquela refeição cheirosa, gostosa. Deus também, o Espírito sente essa necessidade também de aproximar-se do Criador. Isso, e você falou aí desses momentos de refeição, né?
o mais legal de tudo isso é que você fala assim, eu vou orar ao Senhor. E, de novo, enfatizando isso, Deus recebe a nossa oração como um presente. Sim. E esse presente Ele devolve. Devolve. Pra gente. Com certeza. Ele devolve pra gente. Tá aqui na revista, se você quiser ir na página, na sua revista aí. Ele nos devolve como dívida que Ele tem conosco, se a gente ora. É, isso mesmo. Olha que sacada que o autor teve aqui. E Ele salda a nós a maneira divina. Olha só, orou ao Senhor, vai reverter, vai reverberar, vai voltar para você como bênção do Senhor. Essa semana eu vi uma mensagem de um pastor, ele colocando assim, eu acho que até você deve ter comentado meio por cima no vídeo anterior. Sim. Deus não dá o que eu quero, mas Ele dá... Aliás, Deus não dá o que eu mereço, mas Ele dá o que eu preciso. Porque, olhando para o aspecto do homem pecador, o que o homem pecador merece? A condenação. Então, graças a desse Deus maravilhoso, que Ele não nos dá o que nós merecemos, porque nós merecemos a morte. Mas pela sua graça, Ele nos dá aquilo que nós necessitamos. Exatamente. E Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Exatamente. E aí, eu lembrei de mais uma coisa, né? A respeito da oração, que nós citamos semana passada, e é bom a gente repetir agora. O texto fundamental de Mateus, capítulo 6, primeiro versículo 5, ele diz assim, quando orares, Jesus está ensinando as pessoas, quando orares, esse quando orares, pessoal, ele tem uma tradução muito linda, ele quer dizer assim, não é se você precisa, ora, não, quando você ora, é uma obrigação. Vai acontecer. Uma obrigação, ela tem que acontecer, é a mesma coisa que você ficar sem ar, tá certo? Isso. Liceu, vamos caminhar aqui na revista, vamos lá. Tem aí Palavra que Ilumina a Vida, o primeiro parágrafo, lê pra gente comentar então um pouquinho sobre isso. Quando queremos conhecer alguém, nos aproximamos da pessoa e procuramos saber mais sobre ela. Isso. Assim é com Deus. Ele nos criou para o relacionamento com Ele. E a oração é o meio mais poderoso para aprofundar esse relacionamento e torná-lo íntimo. Olha que coisa maravilhosa, Dani. Temos buscado isso? Temos orado? Pode ser que nesse exato momento Deus está falando com o seu coração. Filho, eu quero falar com você. Isso. Pode estar tocando no seu espírito. Aproxime-se de mim. Eu quero te dar muitas coisas, mas eu quero que você aproxime-se de mim. Aproxime-se de Deus. E com certeza Ele vai demonstrar toda essa graça, esse amor que Ele tem para todos nós. Dá uma pausa aí, se você achar que é necessário fazer isso agora, nesse vídeo. E fala com o Senhor. A gente vai ter aqui uns minutinhos aqui para falar com o Senhor. Nós vamos orar em silêncio aqui, tá? Faz isso aí. Ore em silêncio. Converse com o Senhor. Lembra daquela canção? Pai, estou aqui, desesperado, por mais de Ti. Alguns segundinhos para você falar com o Senhor. Amém. Oramos ao Senhor. Não importa o tempo, quanto foi. Oramos ao Senhor hoje. Hoje, digo hoje, não hoje domingo, mas atualmente, estamos com os nossos templos, com as portas cerradas, fechadas. Fisicamente, né, o templo, mas não virtualmente. O templo mesmo. Templo. A Igreja Metodista, Templo, Praça da República 34 em São Roque. As portas estão fechadas, não estamos podendo ali cultuar ao Senhor, buscar ao Senhor. Isso tem impedido do nosso relacionamento com Deus se tornar mais íntimo? Não pode. Eu diria até que é uma oportunidade para você se inteirar mais com Deus, aproximar mais de Deus. O templo está fechado, o tempo, o espaço que eu tinha, que eu reservava de repente para busca, eu não tenho mais. Mas e aí? Quais são as soluções? O que eu vou fazer para vencer superar esse templo fechado, espaço físico de culto lá? Olha aqui, nós estamos aqui, ó. Conversando com vocês, interagindo com vocês. Um meio de aproximar de vocês. De aproximação, para não perder. Falando de oração, no nosso culto, se você é de uma outra igreja que não é metodista, a gente classifica as orações, né, Dirceu? Nós temos as orações de adoração, confissão, intercessão e súplica de perdão. Quatro Quatro orações. De novo, intercessora,
adoradora, súplica de perdão e uma oração de confissão. Isso aí é para facilitar. E você percebeu que não existe a oração de petição? É. A oração de petição, então você deu, mas embora na Bíblia não esteja classificado ou colocado a oração de petição, ela existe. Embora Jesus até cite, né? Tudo quanto pedirdes ao meu Pai, não sei se é isso que você ia falar, às vezes estou adiantando, me perdoe a minha introdução. Exatamente. Bater e abrir-se-lhe-á. Buscar, achará. Pedir e ser-lhe-á dado. Exatamente. Embora não tenha uma oração classificada como petição, nós pedimos ao Senhor, o Senhor ouve. Também tem, deixa eu adendar esse aqui, porque não podia perder esse aqui. Vai, Dirceu. Pedis e não recebeis. Por quê? Pedis mal. Pedir mal. Então você pode até pedir, mas se Deus sabe que aquilo não vai favorecer você, você não vai receber. Isso. Lê pra gente então, Dirceu, o parágrafo aí. Não, esse aqui mesmo, Dirceu, podemos dizer. Podemos dizer então que a oração é um combustível. E vocês sabem para que serve o combustível. Para gerar energia, ou para um motor, ou o que quer que seja. Mas a oração é um combustível, que ela vai gerar uma energia também. Isso é clássico. Para manter, lembra da energia do fio. Isso. Para manter a nossa vida espiritual. Isso. A oração, nos aproxima de Deus, nos proporciona suas bênçãos como resposta e alimenta a nossa fé. Isso, Dirceu. Seguindo, Dirceu, Jesus mostrou a importância da oração privada, em secreto. Isso. Quando nos retiramos para estar a sós com Ele. Não sei se você entende, né? Aqui parece um paradóxico, né? Paradóxico. Palavrinha difícil, hein? Enche a boca para falar paradóxico. Paradoxo, né? Parece contradizer, mas na realidade fala exatamente a verdade. Se você se retira para estar a sós, como é que você vai estar a sós com alguém, com Jesus? Não é? De certa forma você nunca vai estar a sós, né? Entendeu? Porque se o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão juntos, você já tem 3 companhias, pelo menos. Exatamente. Então eu queria só chamar essa atenção que parece paradoxo, mas não é paradoxo não, tá bom? Para a gente ter esse momento de oração, de intercessão, de adoração, de súplica, perdão, de confissão, às vezes você pode pensar assim, mas eu não consigo fazer essas orações. Eu não consigo. Eu consigo fazer a oração intercessora porque eu peço, eu suplico pelas pessoas, eu tudo mais. Existe um jeito de você fazer isso. A gente tem que criar facilitadores para a gente orar. Você tem um caderninho de oração, onde você anote lá as suas necessidades. A dona Yolanda, ela tem um caderninho. E se debruça. Tá. Madrugadas e madrugadas na presença de Deus. Exato, tem um caderninho de oração. Eu já tenho uma maneira diferente de orar. A gente vai mostrar a foto aí do quadro, que é a minha, o meu, eu não vou falar quarto de oração porque é no escritório, né? Então eu vou falar o meu escritório de oração. Dá uma olhada na foto aí. Percebe? Aí tem todos os motivos de oração. Para a gente orar pela pátria, pelo país, pela cidade, pelo emprego, gratidão, agradecer por que eu tenho, por que eu não tenho. Isso é um facilitador para que eu passo todo dia ali, eu entro todo dia ali, agora mais em home office, trabalhando em casa, né? Eu olho para aquilo, eu vejo ali a necessidade de colocar. E se você perceber bem no quadro, se a foto vai voltar, ali embaixo está escrito alguém. Esse alguém é todo mundo. Porque tem alguém sempre precisando da minha oração, mas eu não sei quem é. Então quando eu oro para o Senhor, eu peço para o Senhor, esse alguém eu não sei quem é, a vida, o que ele está precisando, o que ela está precisando, o que ele está querendo. Mas ora para a vida dele, Senhor. Não sei nem quem é, mas eu estou orando por alguém. Tá? Então, facilitadores. Isso me fez lembrar, vai fugir um pouquinho do contexto, mas só para exemplificar, quando Paulo chega em Atena e vai pregar para as pessoas lá, e as pessoas falam, mas que Deus que você está falando? Aí ele olha num canto, lá tem lá um altar ao Deus desconhecido, tá vendo? Isso daqui, é esse Deus que eu prego, ao Deus desconhecido. Assim como o Dário falou, esse alguém que você às vezes pode não conhecer, mas é alguém que Deus vai colocar na sua mente naquele momento e falar, ore por essa pessoa. E você não vai até entender, mas ore. Você não vai saber quem não importa, o Senhor sabe, tá? Dirceu, tem um parágrafo aí que eu acho interessante, quando ele cita tradição? Na tradição wesleyana. Por favor, colabora com a gente, Dirceu.
Na tradição wesleyana, a oração é considerada como um meio de graça. Irmão Nelson, essa é para você, hein? Meio de graça. Ou seja, um canal para a transmissão da graça de Deus. Isso. Para Wesley, a oração privada era o grande meio de se aproximar de Deus. Ele está falando aqui da privada, gente. A oração privada, aquela que você faz em particular. Em secreto, né? De jeito nenhum nós estamos falando que a oração que você faz em público não tem valor, né? Mas a oração privada, a oração no seu quarto secreto, no meu caso, meu escritório de oração, ela é importante para você aumentar o seu relacionamento com Deus, a sua intimidade com o Senhor. Além disso, Wesley destacava a oração como um meio fundamental para moldar o nosso caráter cristão. Porque na oração, isso, Dirceu, porque na oração, o que acontece na oração? A gente já continua. O que acontece na oração, quando fala molda o caráter? Ela só molda o caráter se você se derrama diante do Senhor. Não adianta, mesmo que você não fale para o Senhor tudo o que está acontecendo, Ele vai respeitar. Mas quando você verbaliza, você chora, você abre o coração, derrama o coração diante do Senhor, Ele ouve e Ele sara, Ele cura, Ele vem com bálsamo. Mais uma vez, eu venho lembrando, os textos você vai falando, os textos vão aparecendo. Glória a Deus. Ana se derramando na presença de Deus, perante o sacerdote Eli. E Deus sabia o que Ana estava fazendo, mas Eli olha para ela e fala: "Ô mulher, você não tem vergonha? A essa hora do dia tá bêbada?" Para Eli, ele estava vendo só o exterior. Isso. O gesto de Ana balbuciar os lábios, e ela não estava falando em voz audível, né? Exatamente, não. Ela estava cumprindo o que a lei falava, estava balbuciando, mas Eli entendeu que ela estava bêbada. E na verdade, o seu íntimo estava pranteando diante de Deus por ela não poder ter um filho, ela queria ter um filho. Isso, exatamente, aquele momento lá. Tem um outro parágrafo aí, Dirceu, também, a oração é o cultivo. Presta atenção, que ele vai falar o que é a oração de Deus, porque a gente fala assim, só pedir. Olha o que a oração proporciona pra gente com relação a nós e Deus. A oração é o cultivo de uma amizade, é uma relação. Um trato entre duas pessoas. É um relacionamento com um Deus pessoal, histórico, que age na minha vida e na vida do mundo. Amém. Isso é oração. Isso é oração. Você se relacionar com Deus, você agradecer a Deus, você pedir para Deus, você colocar diante de Deus. Dirceu, mais um pouquinho para a gente completar, então, como Wesley falava para a gente. Só para lembrar nessa questão aí, e fazer a citação que a revista pede para a gente fazer, essas citações que nós estamos fazendo é do livro Amizade com Deus através dos Meios de Graça, do pastor José Carlos Barbosa. Isso. Tá? Talvez a gente coloque aqui, tá? O nome do livro e o nome do pastor que nós estamos... Vamos colocar aí para vocês localizarem aqui no descritivo, né? Isso. Na tela. Para você até anotar, porque é um livro interessante, tá? Wesley era um homem de oração. Para ele, a oração era o fôlego da nossa vida espiritual. Aquilo que o Dário falou. Você não tem necessidade de respirar a todo instante? Para um minutinho. Olha, um minutinho? Não vou nem falar um minutinho. Mas segura o ar alguns segundos aí e vê quanto tempo você consegue ficar sem. Não sei se você percebeu, mas a sua cabeça começa a querer ferver. O sangue começa a subir no cérebro e parece que vai dando uma sensação difícil. O ar falta. Assim deve ser a oração de você com Deus. Ter essa necessidade de sempre estar absorvendo esse ar, exalando esse ar e esse perfeito amor que Deus tem para com você. Isso. Assim deve ser a oração na sua vida. Essa necessidade de respirar, assim também a oração deve ser essa necessidade de estar colocando diante de Deus com uma oração. Fôlego da nossa vida espiritual. Wesley desenvolveu o seu próprio método devocional, onde a oração tinha um espaço privilegiado para o seu aperfeiçoamento cristão. Pode seguir, Luciano. Ele também valorizava a oração intercessória, o Dário já falou sobre isso, sobre a qual dizia: orar por aqueles que amamos é sem dúvida fruto do afeto, porém é um afeto que agrada a Deus e é obra do Espírito Santo em nós. Na nossa vida.
É isso mesmo. Isso é orar por aqueles que amamos, agradar a Deus e ao É deixar de Santo. pensar no seu umbigo, no seu ego e estar inserindo no contexto aquele que está ao seu lado, o seu próximo. Dando a devida importância. O seu próximo. Hoje tá fácil pra gente escrever eu te amo. Porque você vai lá no Facebook, o Facebook fala que o Dirceu fez aniversário no dia tal, eu vou lá, tal, escrevo uma mensagem. Ctrl+C, Ctrl+V do ano passado. Eu te amo. Aniversário da tua esposa, você tá na sala, ela tá no quarto, você manda uma mensagem pro WhatsApp pra ela, eu te amo. Que amor é esse? Que amor é esse? Amigo, tua esposa fez aniversário, teu marido fez aniversário, teu filho fez aniversário, com toda a liberdade, vai lá, dá um garro nele, fala eu te amo e ora com ele. Né, Dirceu? Mas espera passar o momento do Covid. Dá um garro. Não devemos esquecer. Hoje não dá, né? Dá pra esperar um pouquinho. Então. Vai pra esperar. Vai aumentando mais essa vontade. Isso, exato. E faz isso, e ora com ele, ora com ela, entendeu? Não, eu te amo por WhatsApp, a esposa tá do lado. Para com isso, crente! Dirceu, o finalzinho aí desse tempo. Por meio da oração, nos aproximamos com fé do autor da nossa fé. Deus. E vamos com isso aprendendo inclusive a orar como convém. Isso. Não se deve esquecer que o que realmente importa na oração é a nossa disposição em estabelecer um relacionamento pessoal de intimidade e sinceridade com Deus. Isso. Eu gostaria de fechar aqui, Dário, só com esse comentáriozinho aqui. Sim. Foge um pouco do aspecto da oração, mas está intimamente ligado com o relacionamento. Qual é a intenção de Deus para com o ser humano criado, para com a sua criação? E quando eu digo criação aqui, Dário, às vezes a gente fala mais no amor de Deus pelo homem. Mas Deus amou também a natureza, porque se você observar na criação em Gênesis, depois que ele havia criado, ele falou, eis que era bom. Eis que era bom. Então Deus se agradou daquilo que ele criou. O homem teve uma característica especial, porque ele falou que era muito bom. Então entrou um muito aí, né? Um adjetivo que agregou um valor especial ao homem. Mas Deus valorizava também a criação. Como nós podemos ver lá em Romanos 8, de 18, verso 18 em diante, vai falar um pouquinho que até a própria criação, ela está assim ansiosa por essa redenção que Deus quer fazer com a humanidade, de ela voltar à condição original que ele criou. Então eu vou dizer o seguinte aqui para vocês. É desejo de Deus que o homem restabeleça a sua condição original da criação, imagem e semelhança de Deus. O Deus deste século cegou o entendimento dos descrentes para não resplandecer a luz do Evangelho de Cristo. Pode ser que até hoje você que está nos assistindo aí, nunca tinha parado para pensar nisso. Porque às vezes é difícil querer ir à igreja, é preciso ir à igreja, ou é preciso mesmo conversar com Deus. Então, você está sob a influência do Deus desse século. O próprio Jesus falou certa vez, não sei se é Jesus ou é Paulo, né? Falou que o príncipe deste mundo já está trabalhando nesse mundo. E é o Deus desse século. Ele está aí para enganar as pessoas. Cristo, que nós devemos imitar, segundo a palavra de Deus, ele é a imagem do Deus invisível, que se tornou carne e habitou entre nós. Em Cristo, Deus recria a raça humana. E aqui eu lembro daquele texto que Nicodemos encontra com Jesus e fala assim, mas como que é essa história do novo nascimento? O novo nascimento nada mais é do que isso. É o homem voltar a renascer em Cristo. Sim. Através de Cristo ele adquire uma nova vida. Segundo Coríntios 5,17 diz, eis que as coisas velhas passaram e agora tudo se fez novo. Eu sou uma nova criatura. Em Cristo nós somos uma nova criatura. E você também que está nos ouvindo, se ainda não se decidiu por Cristo, pode ser essa nova criatura em Cristo a partir de hoje. Exatamente. Em Cristo Deus recria a raça humana. Vós sois, segundo Pedro, a raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha que privilégio que Deus nos dá, né? Nação santa. Se por um lado o pecado original, como nós falamos no vídeo passado,
trouxe, de certa forma, a condenação, a maldição para as coisas que Deus criou, por uma pessoa, o segundo Adão, não mais carne, mas espírito vivificante, segundo Hebreus, o sumo sacerdote perfeito, ele permite agora também que nós nos tornemos membros de um mesmo corpo, vivenciando uma comunhão com Deus e com o próximo, que é a intenção do nosso relacionamento e intimidade, como no início da criação de Deus. E aí não haverá mais distinção entre judeu, grego, escravo, liberto, homem e mulher. Todos serão iguais perante Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas. E lá em Gálatas capítulo 3, verso 28, fala que em Cristo todos somos um. Hoje pode ser que você tenha um vizinho meio chato aí, que você não se dá bem. Mas lembre-se que de repente você pode encontrar com esse vizinho lá no céu. E aí ele não vai mais poder ser um vizinho chato, você vai ter que amá-lo. Então começa já amando aqui para ficar mais fácil as coisas lá. Exatamente. E a graça de Deus, através de Cristo, é o ato que restaura toda a criação original. Não existe outro meio, é por Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós gostaríamos de fechar aqui então, deixando o texto de Colossenses 3:10, passando aqui, 1 Coríntios 15:49 e também esse de Romanos, para vocês lerem em casa e meditarem. Isso. Volte seu pensamento a Deus, com sinceridade. Reconheça o poder de Deus para mudar qualquer situação ou qualquer disposição que você tenha no coração que precisa ser mudado. Limpe o coração e deixe Jesus ensinar você a orar. Parece chavão que a gente vai falar agora. Não temos tempo para orar, mas se nós investirmos tempo na oração, ela nos poupará tempo e esforço. Parece uma dualidade, mas é verdade. Não tenho tempo para orar, mas se você orar, você vai ver que as coisas durante o seu dia vão percorrer, acontecer de uma maneira tão clara que você não vai entender o porquê. Mas é porque você orou, tá certo? Cubra tudo com oração. Foi para o supermercado? Vai para o supermercado, oração. Vou buscar minha filha na escola e faço isso todo dia. Ore. Ore. Não tem problema que você faça isso todo dia. Ore todo dia para buscar sua filha na escola. Sim. Retornou para casa, entrou em casa com segurança. Ore. Deixe tornar um hábito na sua vida. Tornar um hábito na sua vida. Cubra tudo com oração. Amém? Amém. Quer ler a conclusão, Dário? Conclusão? Por favor, deixa eu. Emposte a sua voz. Conclusão, então, fechando aqui o nosso tema de hoje e da lição 2. Aí o próximo, a lição será a lição 3, tá? Nós estaremos aí... Entenderam a sacadinha? Estamos na 2, a próxima é 3. Não esqueça. Isso, depois do 2 vem o 3, né? Não vai esquecer. Exatamente. O caminho para um profundo relacionamento com Deus, então nós vimos aí através do discorrer da lição, que começa pela oração. E é necessário, como o Dário falou, disposição e disciplina. 3 vezes ao dia, 10 horas da manhã, 15 horas, 20 horas. Discipline-se para manter esses 3 momentos ao dia. Alegria do amor e presença de Cristo em nós. É isso que a intimidade com Deus promove. Precisa sair, não pode ficar em nós. Tem que estar em nós, mas tem que sair, tem que fluir. E interessante, Dário, que você falando nesse precisa sair, quando a gente estava lá no templo, nas aulas presenciais, a gente comentava a respeito de sair das 4 paredes. Hoje nós estamos fora das 4 paredes. É verdade. Virtualmente, nós somos obrigados, de certa forma, a sair das 4 paredes. Guarda esse tempo de pandemia, de coronavírus aí, para quando chegar lá no paraíso com o Senhor, onde você encontrar com Deus, falar, Senhor, por que isso permitiu que aquilo acontecesse? Talvez vai ter uma fila para saber isso. Você vai ser um desses que vai perguntar. Vai sair das 4 paredes. Se a Cristian não está falando para você, claramente como está falando com a gente por aqui. Aprofundar na prática e intimidade do relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus, ele promove isso, né? Você vai estar cada vez mais íntimo e quanto mais você aproxima, segundo a palavra, quem conhece a mente do Senhor? O Espírito Santo. E se o Espírito Santo habita em você, através dele você recebe essas mensagens de Deus também no seu coração. Exatamente. Descobre os mistérios de Deus, segundo a palavra. Quando a gente falou no comecinho, hoje é dia
Esse vídeo está sendo estreado no dia 10 de maio, hoje é Dia das Mães. Dia das Mães. Segundo de maio. E eu acho que não sei quantos vão poder estar junto da sua mãe, perto dela. Não sei quantos vão poder fazer isso. Mas lembre da tua. Ligue para ela, se você ainda tem. Converse com ela e ore por ela. Ore com ela. Tá? Vai ficar muito feliz se receber um alô de você. Aí eu vou falar nisso, né? Você que ainda tem. Eu lembrei de uma passagenzinha há uns anos atrás. Eu e Tato sentado, meu irmãozinho Tato, negão. Tive com ele hoje. Beijo, meu irmão. O pastor Eduardo, no final da escola dominical, nós estávamos encerrando o Dia das Mães, um momento de homenagem às mães. O pastor Eduardo falou assim, vá almoçar com a tua mãe, pegue a tua família, vá almoçar com a tua mãe. E o Tato e eu já perdemos as nossas mães. Aí eu olhei para ele e falei, é melhor não, né, Tato? É melhor não, né? É melhor não almoçar com ela, dá para esperar um pouquinho, né? Falei, dá pra esperar não tenha pressa de chegar lá. Não tenho pressa. Então o que a gente quer aqui é orar pelas nossas mães, pelas nossas. Eu não tenho ela presente ainda, mas eu tive mãe e eu tenho hoje Deixou um grande legado, né, Dai? Muito grande. Dona Isaura, irmã da Dona Landa, que você viu no vídeo passado. Mas eu tenho uma irmã hoje, que é a minha irmã que cuida de mim, né? Vamos orar pelas mães então? Pai, nós queremos colocar diante do Senhor a nossa vida, esse tempo de escola dominical que passamos aqui. Amém, Jesus. Queremos colocar diante do Senhor agora em oração, Senhor, todas as vidas de pessoas que vão ser alcançadas por esta ministração que fazemos aqui, Senhor. Amém. Que os ensinamentos da Tua palavra, Senhor, não sejam somente os que saiam da nossa boca, mas sejam aqueles que o Espírito Santo vai aperfeiçoar muito mais, Senhor, do que aquilo que nós falamos aqui, Senhor. Amém. Que uma palavra lançada por nós aqui, Senhor, possa mudar a história, Senhor. Que uma palavra lançada por Dirceu possa, Senhor, reverter, Senhor, em salvação para muitos que vão receber essa palavra para a glória e honra do Teu nome, Senhor. Guarda as nossas mães, guarda a nossa casa, Senhor. Abençoa a vida das mães, Senhor. Muitos não vão poder abraçar, não vão poder tocar, Senhor, por esse momento que vivemos, mas que, Senhor, nós saímos fortalecidos nesse tempo, Senhor, para a honra e glória Tua também, Senhor. Amém. Entendemos que é um tempo que o Senhor preparou para estarmos juntos da nossa casa, Senhor. Guarda a nossa vida, guarda a nossa igreja, guarda os membros, guarda todos debaixo das Suas asas, Senhor. Nossa oração de gratidão, em nome de Jesus Cristo, Senhor da nossa vida. Amém. Amém. E amém. Queridos, eu quero me despedir e recomendando uma canção para você. Essa canção, quero que você ouça ela inteira depois. A gente vai tentar reproduzir um trechinho dela agora para você. É uma canção do Leandro Borges. A canção é Deus e Eu. Quando eu estava estudando essa lição, eu coloco lá no YouTube lá uma sequência de músicas para ir ouvindo. E eu não estava ouvindo essa música. A Ana Márcia estava no escritório de oração do lado, ouvindo essa música. Eu ouvi, puxa, essa música tem tudo que a gente falou na aula, né? Que a gente está falando nessa aula. Então eu quero colocar essa música para você. A música é Deus e Eu, Leandro Borges. Curta o coro dela agora, um pedacinho dela agora, tá bom? Deus te abençoe, fiquem na paz. Beijo grande para vocês. Saudades! Até o próximo vídeo, meus irmãos. Um bom domingo para todos aí. Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós, só Ele e eu. Eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus, tudo em seu altar.